Olá, você que nos segue aqui pelo canal, muito obrigado. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos produzindo tutoriais tanto para servidores do primeiro grau quanto para advogados. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha nos tutoriais que nós já produzimos. E hoje nós iremos fazer um tutorial específico para servidores do primeiro grau. Carta precatória. Nós temos percebido que em algumas comarcas os servidores ainda continuam enviando carta precatória para comarcas do estado da Paraíba através de malote digital, quando deveremos encaminhar todas as cartas precatórias de natureza civil e criminal em juizado através do PJE. E nosso tutorial de hoje irá lhe mostrar passo a passo como elaborar uma carta precatória, inclusive como baixar essa carta precatória após o cumprimento daquelas que chegarem para a sua comarca. Ok? Beleza? Está preparado? Então vamos agora direto para a tela do computador. Vamos lá? Já estamos aqui na tela do computador e vamos dar início ao nosso tutorial passo a passo para a elaboração de uma carta precatória. Antes, porém, é importante que o servidor tome algumas providências para facilitar o seu trabalho. Primeiramente, ele deve separar os documentos que irão compor a carta precatória que você vai distribuir. Estes documentos são a própria carta precatória elaborada, no formuláriozinho próprio que você deve ter aí na sua unidade, onde deve constar a finalidade, a destinação, o despacho que determinou a expedição da carta precatória, que você deverá encaminhar para o juízo deprecado, e os documentos que porventura forem determinados que acompanhem a carta precatória. Separado isso numa pastinha no seu computador, ficará mais prático e ágil para você elaborar a sua precatória. Então vamos direto agora ao passo a passo. Para distribuir uma carta precatória, primeiro, clique em Processo, Novo Processo. O sistema vai te abrir o primeiro passo do cadastro, onde você vai escolher para onde vai encaminhar a carta precatória. No nosso exemplo, nós vamos encaminhar para a comarca de Campina Grande. Clique em Campina Grande e seleciona a classe processual, a classe judicial, que no caso será carta precatória. Clique em Carta precatória. Inclui. O sistema então abrirá a segunda aba, pedindo que se identifique qual é o assunto dessa carta precatória. Nós sabemos que é para intimar um cidadão, então seria uma carta precatória de intimação. Basta clicar na setinha e ela será incluída. Seguimos então para o cadastramento das partes. Nesse ponto devemos lembrar que o polo ativo de uma carta precatória é o juízo deprecante. Logo, é um ente ou uma autoridade. E no nosso caso do exemplo aqui, o juízo deprecante é o primeiro juizado de Mangabeira. Portanto, basta clicar, ele buscará e nós encontramos aqui o primeiro juizado misto de Mangabeira. Confirmando, já vinculamos ao processo e, portanto, está criado o polo ativo. O polo passivo é o juízo deprecado, portanto, também um ente ou autoridade, e será o juízo de Campina Grande. Juízo da comarca de Campina Grande. Confirma. Vincula ao processo, está criado, portanto, a parte do polo passivo ou juízo deprecado. E o terceiro interessado ou outro participante será a parte que será intimada para a diligência, para o ato determinado pelo juízo deprecante. Portanto, nesse caso será um terceiro interessado, uma pessoa física. Se você conhecer o CPF, basta clicar. Se não conhecer, informa que não possui esse documento. Pode-se informar outro documento que tiver. Se não tiver, passa adiante.
mas nós sabemos o nome dele, portanto, será informado aqui. Confirmar. O sistema criará então um cadastro básico com o nome dele e aí prosseguiremos para a fase seguinte do processo. Endereços e, conhecendo o CEP, informamos o CEP. O sistema buscará e apresentará a rua correspondente. No nosso exemplo, como é fictício, eu vou atribuir aqui o meu endereço. Concluído o processo, deveremos, evidentemente, informar o número e passar à etapa seguinte. Feito isso, inserimos o participante e completamos a etapa de cadastramento das partes, polo ativo, polo passivo e terceiro interessado ou outros participantes. Passamos então à aba seguinte, para características do processo. Se houver justiça gratuita, incluímos. Caso haja pedido de liminar, clicamos sim ou não. A causa, atribuímos um valor ainda que simbólico para que o sistema reconheça quando não houver um valor declarado. Ato contínuo, passamos a selecionar o sigilo do processo, se houver, normalmente não há, e passamos à prioridade do processo. Devemos selecionar algumas dessas opções, se houver. Não havendo, salva-se e o registro é alterado com sucesso e, portanto, passamos à fase seguinte, que é incluir petições e documentos. E nessa fase é muito importante que a gente observe aqueles arquivos que nós já separamos na pastinha. No editor de texto, basta que a gente apenas nomine o ato que estamos praticando, a elaboração de uma carta precatória intimatória, e efetuamos o salvamento, evidentemente, para que ele permita adicionar os documentos. Feito isso, passamos a adicionar aqueles documentos que nós marcamos. Primeiro, a carta precatória e, subsequentemente, os demais documentos, conforme se verá a seguir. Feito isso, passamos então à classificação dos documentos, atribuindo uma descrição. No primeiro, descrevemos como carta precatória. Nos demais, se não houver uma correspondência com o nome do documento, colocamos apenas outros documentos. Assim feito, verificamos que o sistema classifica cada um deles. Vamos consertar esse primeiro aqui e o sistema validou então cada documento que foi classificado e dá então a opção de assinar os documentos. Realizada a assinatura, passa-se então à fase seguinte, que são os dados específicos de classe. E nessa fase, nós deveremos atribuir aqui o número da guia de custas quando não marcamos a opção de gratuidade judiciária. Então, havendo a marcação de gratuidade judiciária anteriormente, o sistema não exibirá essa opção. Como não foi feita essa marcação, ele exigirá e deverá ser atribuído um número da guia válido.
Feito isso, vamos para o protocolo inicial. Selecionamos então a competência. Se tratasse de uma carta precatória de procedimento civil, marcamos a opção civil. E assim por diante. Como no nosso caso é uma precatória do juizado especial civil, então clicamos em juizado especial civil. O sistema então e clicamos em protocolar. Feito isso, o sistema gerará um protocolo e atribuirá um número de processo na unidade deprecada, iniciando-se aí a tramitação da carta precatória. E assim completamos o tutorial de expedição de uma carta precatória. E conforme foi prometido, em sendo carta precatória deprecata, ao dar-se o inteiro cumprimento dessa carta, não é necessário encaminhar a resposta da precatória por malote como habitualmente fazemos. Bastamos apenas ir no processo principal do juízo deprecante e o servidor certificar que deu inteiro cumprimento à precatória e anexar os documentos de comprovação do cumprimento da precatória. Simples assim. E arquivar na sua unidade a precatória que foi encaminhada. E assim terminamos o nosso tutorial. Espero que tenha ficado bom. Se você gostou, dá um joinha e inscreve-se no canal. Até a próxima.